Você que encontrou Hebreus 3, diga: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito: juventude linda que vai morar no céu, na palavra de Deus. Porque este homem foi considerado digno de ser maior glória do que Moisés. Porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda casa edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Verso 5. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Verso 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Em outras traduções, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. E quem entendeu isto, diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus e eu peço toda a sua atenção agora. Nós estamos diante de dois versículos que fazem direcionamento a duas coisas muito profundas dentro da Bíblia. A primeira coisa, eu fiz questão de ler com vocês. O versículo faz questão de citar o nome de Moisés. E Moisés vocês conhecem melhores do que eu, que foi um grande líder da nação de Israel. Não só líder, também legislador. Através das mãos de Moisés, ó grande igreja, é que Deus libera as leis sobre Israel. E Israel segue até a terra prometida debaixo destas mesmas leis. O que Moisés faz enquanto cuida da obra do Senhor chamada Israel é tão profundo que mais à frente, logo em Hebreus, você vê Deus usando o escritor para usar a vida de Moisés como um exemplo de alguém que cuidou de uma casa, mas teve um direcionamento diferente do cujo qual Cristo teve. Enquanto Moisés cuidou da obra de Deus, ou da casa de Deus, através das leis que o Senhor libera, dono e possui, e tem autoridade sobre uma casa. Porém, eu fiz questão de ler esses dois versículos para vocês perceberem. E quem é de Bíblia e gosta de Bíblia e ama ouvir Bíblia, percebeu que a Bíblia faz questão de dizer que Moisés é servo, mas Cristo é filho. Tem diferença. Um servo pode operar na casa, mas não tem tanto poder quanto um filho tem sobre esta mesma casa. Então nós estamos vendo duas manifestações: a manifestação de alguém que é servo e a manifestação de alguém que é filho. Quem é servo serve debaixo de uma autoridade. Quem é filho tem esta autoridade dentro desta mesma casa. Porém, quando nós olhamos para Moisés e trazemos um pouco para trás desse texto, nós vamos ver que o próprio filho teve uma experiência. Certo dia ele junta Pedro, Tiago e João, sobe até o monte. E em cima do monte da transfiguração, igreja, você vê que se apresenta duas pessoas. De um lado se apresenta Moisés, de outro se apresenta Elias. Moisés tipificando a lei do Senhor e Elias tipificando os profetas do Senhor. Cristo está no meio, parado, tipificando o cumprimento das leis e o cumprimento dos profetas. Deus abre o céu, aponta o dedo para Jesus e diz: eu sei que Moisés foi grande, e eu sei que Elias foi grande, mas é em Cristo que se cumpre o que Moisés fez, e é em Cristo que se cumpre o que Elias fez. A ele ouvi, a meu filho ouvi, a Jesus ouvi. Moisés até foi grande, mas não é maior do que Jesus. Elias foi grande, mas não é maior do que Jesus. Eu poderia alargar o leque e dizer: Daniel foi grande, Isaías foi grande, Ezequiel foi grande, Jeremias foi grande, Davi foi grande, mas ninguém na história foi maior do que Jesus. Toda a história do Antigo Testamento convergiu para um momento de cumprimento, e o momento de cumprimento tem nome, eu estou pregando ele aqui agora: Jesus grandão da Galileia. Por isso Moisés é grande, mas ainda é servo. Por isso Elias é grande, mas ainda é servo. Por isso homens podem ser grandes, mas ainda são servos dentro desta casa. A casa a qual faço menção, antes de direcionar a voz, é a obra de Deus. Dentro da obra de Deus, Cristo se apresenta como filho. E eu volto a repetir: enquanto Moisés opera como servo e Cristo como filho, existem diferenciações de autoridade. Moisés tinha algo de autoridade, mas não tinha toda a autoridade.
Porém, quando Jesus se apresenta, ele diz: toda a autoridade foi-me dada, faço o que quero, mando em quem quero, levanto quem quero, levo quem quero, abato quem quero, dou vida a quem quero, curo quem quero, mato quem quero. A autoridade está na mão de Jesus grandão da Galileia. Eu fiz questão de colocar estes pontos a vocês, nesta breve introdução, para vocês compreenderem a diferença de quem o filho é e de quem o servo é. Pois bem, entendida a diferença entre servo e entre filho, entre Moisés e entre Cristo, permita-me colocá-los diante de uma situação poderosa, porém profunda, que só vai chegar ao final deste culto entendendo. Quem dobrar, triplicar e quadruplicar, atenção no que Jesus vos fala agora. Moisés pode ser poderoso, mas Moisés ainda é filho de sangue humano. Eu vou falar rasgado, irmão, isso daqui não me entenda por heresia. Isaías pode ser poderoso, Elias pode ser poderoso, mas todos os homens ainda têm ligadura em sangue humano. Moisés tem um pai humano, Elias tem um pai humano, Isaías tem um pai humano. Mas olhe para a genealogia de Jesus, desde Adão até Davi, de Davi até José. Você vai ver que a genealogia vem trazendo: Adão gerou fulano, fulano gerou ciclano. Quando você vê Davi, vê que a genealogia continua, e Davi gera Salomão, e Salomão gera Isbosete. Quando você chega, por exemplo, em Abraão, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Perceberam, jovens, que são homens gerando homens, e todos esses homens estão debaixo de uma lei, que é a lei do sangue. Quando Adão caiu no jardim do Éden, ele derruba toda a raça humana junto com ele. Quem é gerado no sangue de Adão, nasce caído no sangue de Adão. Só que se você nunca percebeu isto, eu quero que quando você chegar em casa, se Jesus não voltar até lá, eu não estou preocupado de arrancar teu glória ainda, você lê a genealogia de Jesus e você vai perceber: de José, de onde casado com Maria, veio Jesus grandão da Galileia. Perceba que a Bíblia faz um quebrar de lei do sangue. Quando chega em José, a Bíblia não diz que José gerou Jesus, a Bíblia só diz José casado com Maria, de onde nasceu Jesus grandão da Galileia. Alguém me perguntou uma vez, quando fui pregar lá em Barcelona, na Espanha: pastor, por que é que quando chega em Jesus, não é José quem gera ele? Eu expliquei àquela pessoa dizendo: porque o sangue está caído desde Adão, e como o sangue de Adão não pode pagar preço de pecado, sangue de Adão não pode gerar salvação. É por isso que quando chega em José, o sangue, a lei do sangue é quebrado. Jesus não veio de sangue humano, não. Jesus não veio de sangue de José, não. Porém, apesar de Jesus não ter vindo do sangue de José, eu preciso colocar as claras a vocês. Existe um sistema humano, arcaico ou não, e vocês conhecem, estudaram na escola: sistema de reinado. Só tem direito ao meu reino quem é do meu sangue. É por isso que o meu filho tem direito ao meu reino. E se eu sou rei em um país ou uma nação, somente o meu filho pode sentar no meu trono. Se outra pessoa senta no meu trono e não é do meu sangue, logo esta pessoa tomou o trono. Não tem validade para estar sentada na cadeira. Agora olha que engraçado com Jesus. Jesus não é do sangue de José, porque a lei do sangue foi quebrada de José para Jesus. Porém, Jesus tem direito de sentar no trono. Mas por que tem direito de sentar no trono? Porque pela lei tem que ser filho. Logo, se José é casado com Maria, o filho de Maria tem direito de sentar no trono de Israel, e de trono de Israel a todas as nações. Quando Jesus nasce, Jesus se apresenta ao mundo já tendo a primeira vitória. Ele quebra a lei do sangue de Adão e já inaugura um novo caminho, uma nova lei. O sangue de Adão é caído, mas no meu sangue, diria Jesus, vocês podem ficar de pé novamente. O sangue de Adão é caído, mas no sangue do segundo Adão eu posso alcançar Deus novamente. Jesus quebra a lei do sangue, mas não quebra a lei do reinado. Ele tem direito de sentar na cadeira. Só que olha bem dentro aqui do meu olhão, ô Mader. Jesus tem direito de sentar na cadeira, assim como qualquer rei teria direito de sentar em uma cadeira. Só que Jesus é tão poderoso e quer fazer tudo tão completo, que ele não quer só ter direito de sentar na cadeira de reinado, ele quer ter merecimento para sentar na cadeira de reinado. É por isso que só um rei que entrega a vida pelo próprio povo merece sentar na cadeira e colocar coroa. Sabendo disto,
lá nos céus. Eu imagino Deus olhando para a raça humana caída, levantando a sua voz e dizendo: a raça humana está caída, vou fulminá-la e lançá-la no inferno. Só que antes de matar o pastor Jonathan Carlos, antes de matar quem está no altar, antes de matar quem está ouvindo o pastor pregar, antes de matar cada jovem da Almader, eu vou dar uma chance. Existe uma lei dentro da Bíblia chamada substituição. Se alguém pagar o salário do pecado da Almader, eu perdoo a Almader, eu não destruo Rondonópolis e eu continuo com eles. Imagina Deus abrindo a boca e dizendo lá no inferno: tem alguém aqui para pagar o salário do pecado? E o inferno dizendo: tem nada, eu quero mais é que eles entrem aqui dentro. Imagina toda a terra respondendo a Deus, Deus perguntando: quem na terra pode ir pagar o salário do pecado de toda a humanidade? E a terra respondendo: nem se tu matasse a humanidade inteira, ainda seria suficiente para pagar o salário do pecado. Imagina Deus indo para o segundo céu, o universo, e perguntando às galáxias, às estrelas, aos planetas: qual é o planeta que vai pagar o salário do pecado? E as estrelas respondendo: Deus, destrua todo o universo, ainda não será suficiente para pagar o preço do sangue da raça humana. Imagina Deus entrando no terceiro céu e começando a perguntar: será que tem alguém aqui dentro para tomar a lei da substituição? Miguel se apresenta e fala: eu não posso. Gabriel se apresenta e fala: comigo não dá. Serafins chegam diante dele e dizem: eu não consigo. Tronos se apresentam e falam: eu não tenho esse poder. De repente, quando a esperança já se esvaiu, entra Hebreus capítulo 3, versículo de número 6. Se conservar firme a confiança e o gozo da esperança até o fim, vai haver algo novo. Qual é o algo novo que acontece? É alguém levantando a mão dentro da glória, olhando para a direita, olhando para a esquerda e começando a falar algo parecido mais ou menos com isso aqui: ô pai, tem ninguém para tomar o lugar da Almader não? Não, meu filho, eu vou ter que destruir cada jovem sentado naquele domingo de noite. Então faz o seguinte: eu tenho direito, mas somente um verdadeiro entrega a vida pelo seu povo. Eu não quero só ter direito, também quero ter merecimento. E não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziando a si mesmo, assumindo figura de servo, entenderam, na direita, e de forma humana, o rei que estava na glória e tinha glória com Deus, a si mesmo se humilhou e foi obediente. Eu vou falar calminho olhando para ti, mas não foi obediente só na chamada, não foi obediente só quando foi ousado, não foi obediente só quando pregou, obediente até a morte de cruz. Quando Deus olhou aquilo, falou: não, esse merece, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima do nome de Moisés, do nome de Elias, do nome de Isaías, do nome de Ezequiel, para que no nome de Jesus, grandão da Galileia, se dobre. Eu vou falar, está aqui rasgado, todo joelho nos céus, na terra, em Rondonópolis, na Almader, no inferno, e toda língua, eu sei que eu vou te cutucar como pastor, e toda língua, querendo ou não querendo, vai ter que abrir a boca e confessar: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Caminha comigo dentro deste pensamento então. Jesus vem para a terra, mas não vem para a terra somente porque tem direito de assumir a coroa dos homens. Não, Jesus vem para a terra porque merece assumir a coroa dos homens. A pergunta que eu vos faço para começar a pregar agora eu quero começar a pregar: para que Jesus veio? Para que Jesus chega? Eu vou contar uma história para quem está me olhando de olho arregalado. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Deus deu liberdade ao homem no jardim. O homem que estava no jardim usa mal a sua liberdade, peca contra aquele que o criou. Deus poderia olhar para a criatura e dizer: ainda tem um poder para fazer outro, vai para o inferno. Mas não faz isso.
Enquanto Adão está no jardim do Éden, Deus faz uma visitação na viração do dia. Pergunta onde está. E tu conhece a história. Quem vem se apresentando diante de Deus? Adão. Só que permita-me começar a expressar algo a vocês. Adão não se apresenta de forma física porque quer. Adão se apresenta porque tem algo controlando ele. Quem dera ninguém nunca mais esquecesse isso aqui que eu vou falar. Ai, Jesus. Quem está levantando a mão aqui não é meu corpo, é a minha alma. Quem está falando contigo não é meu corpo, é a minha alma. Ó meu olhão, quem está te olhando não é meu corpo, é a minha alma. A minha alma usa meu olho para te ver. Usa minha corda vocal para pregar para você. Usa minha mão para segurar o microfone. Eu sei que eu vou falar algo aqui que tem gente que talvez não goste, mas lá vai. É por isso que eu não aponto quem sai marchando no meio da igreja. Por isso que eu não pego no pé de quem sai correndo no meio da igreja. Porque geralmente dizem, é carne. Não, eu sei, mas não tem uma alma controlando a carne. Então mesmo quando eu marcho, o culto ainda é espiritual. Ó, olha a alma controlando. Olha a alma marchando. Olha a alma levantando as mãos. Olha a alma abrindo a boca para dar glória com carinho. Se tu não quer mover, deixa quem quer pular, pular. Deixa quem quer marchar, marchar. Nesse exato momento, tem gente sambando pro diabo lá na rua, enquanto tem gente sambando na mão do diabo. Neste exato horário, tem quase 2.000 crentes aqui dentro de Rondonópolis dizendo, eu vou usar minha carne para marchar na presença. Não, eu não vou pular pagode, eu vou pular no poder do Espírito, do Espírito, do Espírito. Só porque tu levantou a mão para dar glória. É a primeira vez que eu estou te pedindo isto. Tu pode me dar esta chance? Vai segurando a mão da alma que está do teu lado aí. Não é do corpo, é da alma. Estão entendendo ali? Vou ficar olhando para cá agora. Segurou a mão na alma que está do teu lado aí? Dá uma balançada santa. Está sentindo o corpo da alma? Está sentindo? Tem um segredo. Pode olhar para essa alma e dizer, só sai vazio daqui quem quer. Porque vida é transferível. Então com carinho, deixa eu profetizar para você. Diga isto. Eu não vou profetizar ouro. Eu não vou profetizar chave, nem casa, nem dinheiro. Olhando bem dentro do olhão dele, do olhão dela, diga, eu profetizo vida dentro do copo. Eu profetizo vida dentro da casa. Tem um morador chamado Adão controlando a casa do lado de dentro, olha. Ah! É hoje, Jesus. Varão de mistério. Tem um varão passeando aqui. Já senti ele passar 3 vezes por mim. Adão controlava a carne. Porém, Adão falhou em santificar a casa. Eu posso falar com carinho o que aconteceu no Jardim do Éden usando a tempestade? Deixa eu abrir um parênteses, volto na coluna e a gente ora. Qual parênteses tu vai abrir, pastor Jonathan Carlos? Jesus chegando no meio da tempestade. Você nunca achou esquisito como é que os discípulos andam com ele? Mas quando ele acalma o vento e a tempestade, os discípulos dizem, quem é esse? Como assim quem é esse? Não está andando com ele? Como é que não conhece? Eu sei porque perguntaram quem é esse. É porque discípulo é especialista em tempestades. E havia um costume na época, não sou eu quem estou inventando, como havia tempestades e pescadores precisavam enfrentar ventos para trazer o alimento, chamavam pescadores que enfrentavam tempestades de valentes. O valente vai enfrentar a tempestade. A tempestade que se levanta é um valente, e o valente pescador Jonathan vai enfrentar a tempestade. Então é valente contra valente, ó, valente contra valente, valente contra valente. Mas naquele dia, quando Jesus se levantou na proa do barco, eles falaram, não, isso aqui é esquisito demais. Porque eu nunca consegui derrotar esse valente chamado tempestade. Eu luto com ele, não derroto. Eu remo com ele, não derroto. Eu milito com ele, não derroto. Aí vem esse homem dizendo, aquieta,
e ele tem que aquietar. Só que tem diferença. É porque eu sei que você já deve ter visto na internet. Como é que um lutador de UFC ou de boxe luta com outro valente? Não é um lutando de fora e o outro lutando de fora, e os dois dando soco na cara um do outro para ver quem derruba. Então valente só luta com outro valente de fora para fora. Só que Jesus não luta com a tempestade do lado de fora. Ele chega dormindo no barco, e se não tiver, chega andando sobre as águas, né? Ele olha para o valente tempestade e diz, até que tu é fortinha. Aí ele entra dentro da tempestade e diz, hoje eu vou mostrar quem é mais valente. Aquieta. Aqui dentro tem uma tempestade. Aqui dentro também tem um pescador chamado pastor Jonathan Carlos. Quando a tempestade se levanta na minha alma, o Jonathan Carlos tenta lutar contra ela, mas a tempestade me engole. Eu vou afundar e grito socorro. Um mais valente se apresenta. E no meio das minhas tempestades ele diz, aquieta, ainda estou aqui. Só que depois que... Agora eu vou entrar onde Jesus mandou. Quando ele grita quieta, tu acha que continua controlando o teu barco? Tu lutou sozinha até hoje. A partir do momento que ele grita aquieta, ele se torna o capitão no meio da tempestade. É por isso que lá em Gênesis, Deus olha para Adão e diz, veio até aqui sozinho, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus nunca desceu em Adão. Lê a Bíblia. Não está escrito assim, e na viração do dia Deus desceu em Adão. Não, Deus desceu no jardim para alcançar o Adão que estava do lado de dentro. Então Deus descia fora para alcançar dentro. Deus olhou para aquilo e falou assim, deu certo não. Porque o homem não conseguiu controlar a casa que eu dei para ele. Eu nunca fiz a alma para ser enviada ou escravizada pela casa. Não é a casa quem manda no morador. É o morador quem tem que controlar a casa. Entender aqui na minha retaguarda. Só que quando Adão peca, Adão dá poder para a casa controlar a alma que está do lado de dentro. Quer ver só? Você já viu alguém que vai matar o outro? A arma não vai voando sozinha. A arma precisa de uma mão para levar ela. Só que a mão não é controlada sozinha. É uma alma que controla a mão. Então vocês percebem que o corpo manda na alma para fazer a maldade. Deus entra dentro do jardim e diz, está invertido, está tudo bagunçado. A casa está mandando no morador. O morador não sabe cuidar da casa. Vende a casa para mim. Eu quero colocar um novo morador aí do lado de dentro. Já que eu descer fora para alcançar dentro não funcionou, agora eu quero descer dentro, habitar dentro, para influenciar o lado de fora. Aí imagina alguém olhando, vai fazer isto como, Deus? Se preocupa não, deixa comigo. Milhares de anos depois, vem alguém andando assim na Galileia, desse jeitinho. Alguém olha e fala assim, é ele. É ele quem? Aquele que eu não sou digno, nem de desatar as correias das suas alparcas. Quem é ele? Ele é o Cordeiro, que tira, tá entendendo, né? Que tira. Jesus é batizado. Jesus, vou fechar minha Bíblia. Quando Jesus é batizado, o céu se abre. Quando o céu se abre, um dedo aponta e fala, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Vocês perceberam que quando Deus grita isto, o Espírito de Deus desce sobre a cabeça de Jesus. A partir daquele momento, Jesus carrega o Espírito sobre ele, ao ponto de Jesus falar dentro da sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar, para pregar, para libertar. Jesus carregou. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos igual aqui dentro esta noite, no mesmo lugar. De repente, não avisou, não contou hora,
não falou quando vinha, foi num de repente desses, igual eu estou pregando aqui agora, veio do céu, porque é de cima para baixo, um som como de um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Aí vem a parte que eu amo, e todos, sem exceção de ninguém, aqui você que está me olhando com esse olhão arregalado, não é maioria, não é muitos. Se é maioria, tem gente de fora. Se é muitos, tem gente de fora. Vem a Bíblia dando um tapa sem mão. Eu não quero muitos, eu não quero a maioria. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Quem está no altar, quem está na mídia, quem está no instrumento, quem está pregando, quem está na nave, quem está na galeria, quem está na cozinha, quem está na escada, quem está na secretaria, quem está no estacionamento, quem está nas outras igrejas, e todos foram cheios de quê, pastor? Do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Alguém olhou e disse: é vinho, tão louco, tão pulando, marchando. Pedro, tomado do morador do lado de dentro, disse: é nada, agora eu sou casa. Cumpriu Joel: os novos terão sonhos e profetizarão, e toda a carne receberá o Espírito. Levanta a mão de quem está do teu lado agora. Levanta a mão e não abaixe. Uma coluna de fogo vai pousar no meio da igreja. Repito o que eu falei no começo: só sai vazio daqui quem quer. Mas quem quiser ser renovado com o morador do lado de dentro, já que é transferível e passa de um para o outro, o que passa hoje não vai ser gripe, o que passa hoje não vai ser resfriado, o que pega hoje não é nenhum vírus, o que pega hoje é Espírito Santo de Deus. Senhor, eu lhe peço uma coisa agora no congresso da Umadé. Eu lhe peço que quem tiver de mão dada ligada, Senhor, desligado não. O morador não é obrigado a encher quem está desligado, só enche quem está ligado. Quem está ligado de boca aberta, comece a entregar aquilo que desceu em Atos 2. Eu sou casa, deixa eu ver, Senhor, se tem outras casas aqui dentro também. Cadê? 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 É que rataco terre faua, atuque terre vacia, teme que teia ratacoteia. O Espírito Santo não desceu até vós à toa. Termino esta pregação no lugar aonde ele mandou eu terminar. Termina onde, pastor? Tu acha que o Espírito Santo veio só para tu bater no peito e dizer: eu tenho? Não. Duas coisas máximas na Bíblia, e eu termino, encerro e entrego o microfone agora. Primeiro, 2 Reis capítulo 4, vasos vazios que recebem algo do lado de dentro. Procure espaço vazio, tu nunca mais encontra em quem recebe azeite. Eu sei que nós temos que procurar médicos, psicólogos, ajuda, mas se tem um bom remédio para encher buraco vazio na alma, tem nome: Espírito Santo de Deus. Estou com depressão, aqui dentro tem azeite. Estou angustiado, aqui dentro tem azeite. Quero me matar, aqui dentro tem azeite. Quero morrer, aqui dentro tem azeite. Não quero mais viver, aqui dentro tem azeite. Só sai vazio daqui quem quer. E o alerta que eu dou é: quem não tiver esse azeite que desce aqui dentro, não vai poder ver o dono da casa naquele grande dia. Tu não é dono dessa casa. Só sim é nada. Quando Jesus deu o grito na cruz: está consumado, Paulo vem escrever no Novo Testamento: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, estou morto. Se estou morto, como é que o corpo está mexendo? É que eu morri, mas Cristo vive em mim agora. Tem um novo morador do lado de dentro controlando a casa do lado de fora. Eu estou olhando aqui, estou vendo gente cheia de Jesus daqui de cima. Eu vou aplicar, lá vai Jesus. Pensa que vocês estão vivinhos? Vocês estão mortos, mortos ressuscitados. Aqui só tem cadáver, aqui é outro cadáver, aqui está cheio de morto.
Quem está vivo está lá no samba agora, minha filha. Quem está vivo está lá no pagode agora, meu filho. Aqui só tem morto. Morro para mim mesmo, vivo para Jesus. Cristo vive aqui dentro agora. É Jesus quem está morando dentro desta casa. Só uma notícia para quem levantou a mão para dar glória. Se preparem. Poderia ser agora enquanto eu estou pregando. Entendeu o que eu vou falar, não é? Só entra quem tem azeite na lamparina. Só entra quem tem morador do lado de dentro. Vai haver um grande dia que os zombadores da igreja vão lamentar. O dia que levantar o dedo para acusar vocês de serem crentes quadrados, eles vão entrar correndo aqui dentro do grande templo em Rondonópolis dizendo: cadê aquele povo louco que cantava a glória e pulava no mistério? Vão ver só os microfones, as caixas. Ninguém vai estar mais aqui dentro, porque a trombeta vai tocar. Vai tocar. E quando a trombeta tocar, vocês serão arrebatados. Alguém vai verificar se há azeite. Se tem azeite, sobe. Se não tem, fica. Se tem, sobe. Se não tem, fica. Pensa na decepção de alguém cantando no meio desse mistério todo, mas não tem azeite. Ah, se eu fosse tu hoje, eu abria hoje a lamparina para receber azeite do lado de dentro. Porque naquele grande dia vai se confirmar a palavra de Hebreus 3, capítulo 6. Terminei agora. Porque Moisés pode ser grande, mas como Cristo é rei, muita gente não conhece ele como rei. Muita gente conhece ele como cordeiro, conhece ele como crucificado, conhece ele como empregado. Meu Deus, estão tratando Jesus até como algodão doce, dizendo: vem cá, princesinha, príncipezinho, que hoje eu vou passar a mão na tua cabeça e curar o teu dodói. Eu vou falar o Jesus de verdade que está esperando você nos céus. Apocalipse capítulo 19, verso 11. E eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justa justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tinha um nome escrito, e nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste banhada em sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, para castigar as nações, e ele governará as nações. E ele pisa o vinho do furor do lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E para quem está aqui dentro e não conhece ele, é só olhar na coxa dele, porque eu vi que na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está aqui: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Moisés é grande, mas rei é ele. Isaías é grande, mas rei é ele. Eu sou pregador, mas o rei é ele. Eu tenho uma palavra para dar. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Ele está aqui dentro da Umadé, passando agora. E quem quer ser cheio dos mistérios do Rei da Glória, levanta a mão e não abaixa agora. Levanta a mão e não abaixa agora. Acabou de passar um varão entre vocês. O varão que estava aqui está passeando no meio da igreja. E manda eu fazer uma pergunta no fim da pregação. Se quiser voltar do mesmo jeito, volta. Mas vocês são vasos na olaria. São copos cheios de água. Eu nunca vi copo receber algo do lado de dentro. Se a boca do copo estiver fechada. Entenderam ali no meio, falar olhando para a galeria da direita agora. Pode até ser copo. Quer ser cheio? Como é que eu encho se a boca do copo está fechada? Só tem um jeito de receber. Não é ele quem veio te dar glória. É tu quem veio dar glória para ele. Não é ele quem veio te cultuar. É tu quem veio cultuar a ele. Pregador, mas isso aí é forçação. Não é Bíblia. O que está na Bíblia? Olha o que Deus fala para o salmista. Ô salmista, tu quer ser cheio do lado de dentro? Eu quero. Então faz o seguinte, salmista. Por favor, abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei.
Levanta a mão só quem reconhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse exato momento, enquanto eu ministro, exatamente às 9h54 da noite, um varão de mistério começou a passear no meio dos corredores da Umadé. Ele procura vasos que querem ser cheios do lado de dentro. No último tempo da igreja na face da terra, a trombeta vai tocar, mas ainda tem casa aqui dentro, casa cheia de poder, 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 poder. Vai começar na minha direita uma carga de poder inexplicável, vai batizar crente aqui dentro agora. Eu só vou ficar repetindo o que ele me mandou. O que, pastor? Quem quer ser cheio, seja 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 cheio. Ó, começou, vou ficar apontando para o meio agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Olha, deixa eu ver se na esquerda tem gente que o morador ainda está do lado de dentro. Cheios, 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 cheios. Ih, olha lá como é que os vasos estão pulando no meio da igreja. Pastor, mas tem que pular? Tem não, mas se você abrir a boca, tu vai sentir o morador do lado de dentro. Eu vou lhe dar 30 segundos para não pensarem que é de mim mesmo. Pastor, é porque tu está gritando. Ah, é? Então eu paro de falar agora. Se é de mim, vamos embora para casa. Não valeu de nada. Se é Deus quem está habitando entre casas, olha o sinal de glória que ele dá aqui dentro agora. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Tu pode até falar que isto aqui é carnalidade. 24. Mas enquanto tu está julgando, tem gente sendo cheia. Deixa eles. 23. Enquanto tu está reparando, tem gente recebendo. Deixa quem quer receber. 22. Se tu não quer, não olha quem quer. 21. Se tu não quer, deixa quem quer. 20. É que está cheio de vaso. Olha lá. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Quem quer ser batizado? A hora é agora. 13. 12. 11. 10. O preço foi pago. 9. Não tem mais salário de pecado. A cédula foi rasgada. 8. O Espírito desceu da glória. 7. E ainda não voltou para lá. Ele está na terra. 6. Está na terra onde habita na igreja. 5. E se ele habita na igreja. 4. Haverá um terremoto de glória. 3. Dentro desta casa. 2. Agora. Os 4 cantos da Umadé estão tomados, incendiados, possuídos pela glória. Agora. Oi. Do que quer rebacatacoté? Emanaracatuia. Eu quero. Canu que terrecia. Eu quero aproveitar os últimos minutos que me restam para fazer o que o Espírito Santo me direciona. O que, pastor? Levanta a mão quem é batizado no Espírito Santo. Assim. Procure alguém de mão baixada perto de você e agarra ela. Pastor, não tem ninguém, então pega alguém que está de mão levantada mesmo. Para quem estava de mão baixada, pergunta: quer ser batizada no Espírito Santo hoje? Para quem já estava de mão levantada, pergunta: se tu já é batizada, quer transbordar do morador do lado de dentro hoje? Se ele ou ela responder que sim, nos 5 minutos que me restam, quero usá-los muito bem. Se tu quer, não é obrigado, sai correndo do teu lugar, vem correndo pro altar. 31 vidas agora. 31 vidas a Jesus agora.
A live está cheia de gente vendo vocês. Tem gente na live querendo o poder que vocês estão vendo aqui agora. Ei! É hoje, Jesus. A terra vai tremer de glória. Satanás vai perder mais uma. Então perceba que suportar dores é que é força. Então olhe para Jó que está suportando dores. Jó é forte. Não porque está apanhando. Porque aos olhos humanos está apanhando, então é fraco. Mas aos olhos de Deus está suportando, então é forte. Mas como é que eu alcanço força, Jonathan? Olha o que ele diz. Nele esperarei. É muito melhor um propósito de Deus se cumprir diante da minha dor do que eu passar uma vida inteira sem dor e lágrima nenhuma, sem nenhum propósito divino. É melhor você sofrer sabendo para que está na terra e o que é que Deus tem contigo e para onde você está indo, do que passar a vida inteira sorrindo em sombra e água fresca e nunca enxergar a face de Deus. Pregador, você está dizendo que Deus só se apresenta na dor? Não. Deus se apresenta de multiformas, da maneira que Ele quer. Mas para Jó foi através da dor. E a dor é uma das ferramentas a qual Deus usa para se apresentar. Se não há forças em Jó, ele não pode suportar isso. Então ele precisa de algo que lhe dê forças para isso. Assim como Pedro tem origem externa na sua fé, Jó também tem origem externa na sua força. Essa força não vem dele mesmo. É algo que está fora que coloca força nele. O que, Jonathan? Eu sou fraco. O evangelista Jonathan é de natureza ser. Eu sou fraco, mas estou forte. Olha a diferença. Eu sou, mas estou. Sou fraco porque a minha natureza é fraca, mas estou porque estou localizado em algum lugar. Aonde? Jó falou. Vou esperar aonde? Nele. Então, enquanto eu sou fraco, mas estou nele, pregador, aonde está isso dentro da Bíblia? Não entristeçais o Espírito Santo. Então os irmãos percebam que o Espírito Santo possui sentimentos. Dá para eu alegrar e entristecê-lo também. O Espírito Santo não é uma pedra que tu bate e ele fica sorrindo para sempre, te enchendo de poder para sempre e te suportando para sempre. Dá para eu entristecê-lo. Só que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Se possui os mesmos atributos, o que o Espírito possui, Deus possui. O que Deus possui, Jesus também possui. Se o Espírito Santo possui sentimentos, Deus também possui sentimentos. Jonathan, onde está escrito na Bíblia que Deus possui sentimentos? A alegria do Senhor. Não, quem é inteligente já ligou tudo agora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não é algo que Ele pega e causa em mim. Que quando você lê o verso, você pensa, a alegria que Deus me dá é a minha força. Aqui, ó. A alegria dEle. A alegria do Senhor, se Ele estiver feliz comigo. Vou falar isso aqui de novo. A alegria que eu causo nele é a minha força. Por isso Jó abriu a boca e disse, nele esperarei. Porque se nele espero, estou no centro do querer e da vontade. E como não agradar alguém fazendo aquilo que ele deseja que eu faça? Logo, se eu agrado, eu alegro. Se eu alegro, sou forte. Por isso, do capítulo 2 ao capítulo 42, Jó está apanhando de todo lado e está suportando dores para chegar no verso 10. Abrir a boca e dizer, antes eu conheci a Deus, já ouvi falar, agora os meus olhos te veem. E no verso 10, enquanto orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Coloque as mãos em forma de receber e eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Estou no tempo que me foi proposto. Isto. Eu abençoo a sua vida essa noite. Que essa palavra penetre no seu coração e faça raiz. E que arranque toda a angústia que está inserida aí dentro.
Entenda que por mais que você seja fraca, a sua fraqueza te torna dependente de Deus, e por isso vocês estão fortes. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu profetizo, não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa. Essa noite eu profetizo força de Deus para você suportar dores daqui até a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço minha rica oportunidade. Porque nem sempre aqueles que me rodeiam possuem a mesma visão que nós possuímos. Existem pessoas que andam contigo, trabalham contigo, estudam contigo, e olha o laço de parentesco no texto. Meu pai, existem pessoas que são nossos parentes, família, mas não é porque é nossa família que possuem a mesma visão espiritual que nós. Certa vez eu preguei numa igreja e eu dizia assim: se teu marido não quiser ir para o céu, vai você. Se tua mãe não quiser ir para o céu, vai você. A minha esposa não quer ir, não desanima por causa dela, não, vai você para o céu. Não vá para o inferno nem por causa de pai, de mãe, de filho, de filha. Quem não tem a mesma visão espiritual, não pare por causa dessas pessoas. Vá você para o céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sacrifício coletivo não é desprezá-las, continue orando. Não é abandoná-las, continue dando palavra, intercedendo. Mas se não querem, não perca a sua salvação por causa de quem não tem a mesma visão espiritual. É por isso que quando nós lemos Gênesis 26, abrindo um parênteses dentro dessa visão, você pode perceber dentro do texto que Isaac está no vale e está cavando poço. E cavando poço, alguém toma um poço. Aí ele vai cavar outro poço. Novamente os filisteus tomam um poço. Na terceira vez a palavra diz assim: e se afastando. Ele não saiu do vale, só se afastou de quem estava lá dentro. Porque a ordem de Deus foi: fica em Gerar. Esse vale faz parte de Gerar. Então ele não pode sair da situação que está, porque Deus mandou ficar. Oh, meu Jesus. Mas é lá dentro dessa situação que ele está suando para achar água. E quando acha uma gota, vem alguém, já estava lá dentro e é meu. Ah, tu quer? Quero, toma, fica, pega, usufrui. Eu vou cavar outro. E cava. Aí cava outro, tomam de novo. Ele se afasta de quem tomava. Porque nem todo mundo que está na mesma situação é para estar andando junto de nós. Eu vou falar isso aqui de novo. Nem todo mundo que está no mesmo ambiente é para estar junto de nós. Certa feita Deus me deu uma sacudida e falou assim: vai ficar cavando poço e morrendo de sede até quando? Porque tem gente que está contigo, não faz nada, bebe da tua água, não faz nada, e tu cavando poço, morrendo de sede. Não é para sair da posição que você está, é só se afastar de quem não tem a mesma visão que você. Anando que telebe faia. Anando teua.